Boa tarde. É com imensa honra, né, que estou aqui nesse evento grandioso para falar de um tema que é extremamente frequente e oportuno, né, dentro da minha prática dos últimos 30 anos. E aí surge esse convite para falar sobre a colangite biliar primária, para a gente poder debater e falar um pouco da parte técnica sobre a doença. Opa, espera que faltou, que voltar um. Bom, então, assim, meus potenciais conflitos de interesse, né? Eu sou uma pesquisadora que faço várias aulas e consultorias, mas aqui o meu propósito, o meu conflito de interesse maior nessa tarde é porque eu tenho um foco na saúde feminina. Atualmente eu coordeno a Sociedade Brasileira de Hepatologia e a Federação Brasileira de Gastroenterologia nas comissões de saúde da mulher e também eu tenho um propósito de pesquisa em colangite biliar primária e sou membro tanto do Grupo Brasileiro de Colestase como do Grupo Latino-Americano de Colestase e apoio várias entidades através do mundo em pesquisa de CBP. Então, começo que doença rara, qual que é o conceito de doença rara? Então, você tem que ter até 65 pessoas por 100 mil habitantes, segundo a Organização Mundial de Saúde, para a gente dizer que essa doença é rara. E aí a gente foi mergulhar nesse contexto para descobrir o que é a colangite biliar primária nesse cenário, né, com publicação relacionada a esse tema. Então, o que a gente achou da epidemiologia da CBP no Brasil é que é uma doença que tem um limite de fosfatase alcalina em torno de 3,7 vezes. Os pacientes estão, na sua maioria, em estágio 2, mas muitos pacientes eles têm estágios inconclusivos de doença da histopatologia, até porque a gente não precisa de biópsia para diagnosticar essa doença. Então, nesse trabalho, foram 482 mulheres com idade média de 51 anos e no primeiro sintoma aos 48 anos. Então, depois do diagnóstico feito anos a fio, a gente consegue voltar para trás e descobrir o tanto que a gente tinha de oportunidade de ter cuidado dessa pessoa antes do desfecho. A sorologia, na sua maioria, é anticorpo antimitocôndria positivo, mas o FAM positivo também é presente em grande parcela dos pacientes. E um terço desses pacientes são assintomáticos. São assintomáticos se a gente não souber perguntar. Dificilmente, se esse paciente chegar no ambulatório de hepatologia de um serviço especializado, ele vai sair dali assintomático. Tá? Esse estudo aqui ele já veio mais recente, né, com dados que foram apresentados no Congresso Americano de Hepatologia, 2025, mostrando que, desses 230 milhões de prontuários, usando o CID, foram indicados ali 10.125 pacientes com CBP, e sim, a média de idade continua em torno de 54 anos, com predomínio em mulheres um pouco menos do que o que a gente achava nos anos anteriores. Em 2024, nós encontramos ali 5,23 por 100 mil pessoas no Brasil. Então, lembram que até 65 por 100 mil é considerada rara? Então, isso aí foi bastante impactante, né? E, colocando a conta na população brasileira, 11.800 pacientes no Brasil. Obviamente que existem mais e que a gente não tem a oportunidade de conhecer esses pacientes em locais do país onde a gente não chega a tempo de fazer esse tipo de levantamentos. Então, a maior prevalência aqui foi na região sul e sudeste, mas eu tenho certeza que no norte, no nordeste e no centro-oeste moram os invisíveis, os que a gente não conseguiu colocar na pesquisa. Os critérios diagnósticos de CBP, ele precisa de 3 critérios. Então, são critérios bioquímicos, critérios de autoanticorpos ou histopatologia, bastando 2 de 3, seja qual autoanticorpo que venha, e com fosfatase alcalina acima de 1,5 vezes o valor de referência. Então, dificilmente a gente encontra a necessidade de fazer biópsia. Por isso que a biópsia aparece ali como muitos casos inconclusivos também, né, porque também temos poucos dados. Mas o que a gente sabe? É que esse paciente que tem a colangite biliar primária, ele pode desenvolver fibrose, ele pode perder função de fígado, pode desenvolver carcinoma hepatocelular e necessidade de transplante hepático.
Mas também a gente tem outras coisas que a doença traz, como má absorção de vitaminas lipossolúveis e consequências no olho, né, por deficiência de vitamina A, cegueira noturna, a malabsorção de vitamina D vai trazer osteoporose, osteopenia, osteomalácia, vitamina E pode dar neuropatias e a vitamina K, coagulopatias. Mas também esses doentes trazem associações de doenças. Então, o portador de colangite biliar primária frequentemente tem doenças autoimunes de tireoide, síndrome de Sjögren, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, doença celíaca. Então, a gente já está contando aí com uma série de situações que estão passando despercebidas, porque nós, profissionais de saúde, não lembramos de correr atrás. Então, a ponta do iceberg é o fígado, é o que a gente vê, é a bioquímica, é o que a gente passou os últimos 30 anos com um olhar acomodado sobre isso. Então, um paciente com colangite biliar primária que estava no nosso ambulatório com a fosfatase alcalina de 1,4 vezes, 1,5 vezes o valor de referência, a gente achava que estava tudo certo, porque a gente não tinha nada para fazer. Então, era o melhor que a gente tinha naquela época. Depois a gente começou a descobrir, né, que tinham outras coisas ocultas acontecendo, que tinha qualidade de vida, que tinha prurido, que tinha fadiga, que tinha sobreposição de doenças autoimunes, e se essa doença não for freada a tempo, a gente vai ter uma evolução desfavorável e a necessidade de transplante hepático. E assim, como é que a gente maneja esse paciente? Tendo o diagnóstico de colangite biliar primária, droga de primeira linha, que salvou muitos pacientes do transplante de fígado, que é o ácido urso desoxicólico. Ele foi excelente, ele fez um papel e faz até hoje como droga de primeira linha, e a gente, assim, segue e avalia essa resposta bioquímica. Até bem pouco tempo, a gente esperava um ano para dizer se esse paciente era merecedor de ser olhado para uma terapia de segunda linha. Tá? Então, a gente viveu muito tempo com o olhar acomodado assim, e se ele tiver resposta adequada, acompanha, individualiza, vê os sintomas, cuida do osso, e se ele não responde, a gente tinha que adicionar uma segunda linha. Vivemos em um hiato, aí, um gap do conhecimento, onde a gente sabia que existiam pessoas que não respondiam, e a gente não tinha o que fazer. E mesmo respondedores ou não respondedores, a gente seguia cuidando do osso, cuidando da elasticidade hepática, fazendo a bioquímica e a função. Mas a taxa de colangite biliar primária, em alguns pacientes, vai haver progressão. Então, tudo que a gente olha e a gente acredita que está bom, não está. Mesmo com ácido sodesoxicólico e a gente vendo alguma resposta, esses pacientes, 46%, podem progredir para um estado de fibrose mais avançado ao longo de 5 anos. Tá? E aí nós temos critérios que a gente travou o conhecimento aí, ao longo aí dos últimos 20, 30 anos, a gente olhava esse paciente com um ano, por vários países, por vários continentes, e a gente se acostumou a ver resposta bioquímica em um ano. Então, se tem um ano de resposta e ele está com a fosfatase alcalina menor do que 3 vezes o valor de referência, 3 vezes o valor de referência, para nós, é uma inflamação extremamente importante, mas foi assim que a gente viu isso e achou que estava bom. Tá? O paciente que tinha ali no critério de Paris 1, fosfatase alcalina de 2 vezes, uma TGO 1,5 vezes valor de referência, uma bilirrubina total de 0,9, a gente dizia, e está excelente, volte daqui a 6 meses. E, enfim, a ciência caminha e a gente aprendeu que tem pacientes que merecem ser olhados de forma mais agressiva o quanto antes, sobretudo aqueles que tiveram diagnóstico com menos de 45 anos, pacientes que já tinham fibrose avançada ou que tinham sobreposição com doença hepática autoimune ou doença hepática gordurosa, que hoje em dia é uma grande prevalência, ou uma resposta incompleta ao ácido desoxicólico ou o Globo Score MOCA 03, que é um score de qualidade de vida. A gente tem scores bioquímicos também e scores que levam em conta a fibrose do fígado. Mas, enfim,
quase a metade dos pacientes que usam o maravilhoso ácido ursodesoxicólico não respondem de forma bioquímica ao tratamento, tá? E aí, a gente tem que esses pacientes vão evoluir para piorar a bioquímica, mas vão evoluir também com risco de complicação, fibrose, cirrose, ascite, encefalopatia, transplante hepático e carcinoma hepatocelular, e ele deve ser considerado para uma segunda linha. Hoje a gente sabe disso. Então, a gente não pode ficar calado esperando as coisas acontecerem. E aqui, nosso estudo brasileiro, né, mostrando aqui que, independente dos critérios de que a gente use de forma bioquímica para estratificar a resposta, nós temos uma taxa de não resposta aí que gira em torno de 40%. E esses pacientes 5 vezes mais vão progredir para a cirrose e vão aumentar a morte por idade. E aí vem o que já foi falado aqui anteriormente, as minhas falas foram bastante importantes, né, e me ajudaram bastante a dizer aqui que a resposta bioquímica, ou a busca só pela resposta bioquímica, a gente pode estar atrapalhando um monte de gente aqui em idade produtiva, com anos viáveis de vida útil. Custo-benefício, custo-efetividade, são métodos estatísticos que a gente pode usar a favor desses pacientes. E assim, nós progredimos a pesquisa e fomos atrás de... A gente pode, hoje, esperar 1 ano, ou a gente já consegue trazer para 6 meses? E aí, esse estudo já mostrou, né, esse estudo de 2022, já mostrou que nós, sim, podemos antecipar. Se com 6 meses aquele paciente apresenta enzima alterada, a gente consegue prever que ele não vai responder em 1 ano. Tempo é vida. Saúde. São mulheres que elas são raras, mas elas são a pessoa mais importante da vida de várias pessoas ou de alguma pessoa. Então, a gente precisa olhar elas com esse olhar, entendeu? Se ela é rara, ela é a pessoa mais importante que eu tenho que cuidar. Ela entrou no meu consultório e eu tenho que buscar uma ajuda e trocar logo a medicação e não ficar perdendo tempo, tá? Esse estudo aqui foi feito também um pouquinho depois, mostrando a mesma coisa, que fosfatase alcalina aos 6 meses já é capaz de predizer resposta em 1 ano, e o guideline de colangite biliar primária, que foi agora do Congresso Europeu, que foi mais ou menos umas 3 semanas atrás, também já passou que 6 meses já conseguimos resolver. Mas a gente não quer só isso mais, a gente não quer mais perder paciente para óbito, a gente não quer perder paciente para complicação. E a gente aprendeu que fosfatase alcalina, menor que 1,5 vezes, não é suficiente. A gente quer fosfatase alcalina normal. Fosfatase alcalina normal tem menos risco de morte. Bilirrubina normal tem menos risco de transplante e de morte. E aí, a gente chegou numa seara onde a gente conheceu o bom. Mas agora a gente sabe do ótimo. E qual de nós conheceu o ótimo e se lembra do que a gente gostava? Quem quer um celular antigo, uma televisão de polegadas? Quem se lembra das máquinas de retrato em que a gente ficava revelando foto? A gente só quer o ótimo, porque a gente sabe que a gente precisa andar para frente. E a nossa meta hoje é fosfatase alcalina normal para esses pacientes. Mas a colangite biliar primária, como já foi dito, ela vai além do que os olhos veem, além do que a gente consegue provar, mas a gente tem coisas que a gente não vê, que a gente não marca, mas o corpo sente. E essas mulheres estão em uma idade de menopausa, onde elas carregam o mundo nas costas, e a gente precisa ajudá-las. E aí eu vou contar uma coisa para vocês que talvez modifique completamente a forma de olhar a colangite biliar primária a partir desse ponto. Censo do IBGE 2023, 3 milhões de brasileiros existem no país e não têm documento, não têm uma carteira de identidade, uma certidão de nascimento. Eles não têm acesso a benefícios, à saúde, à educação. Eles não podem sequer adoecer, porque para o sistema eles não existem. Eles são invisíveis ao sistema, mas eles moram aqui, eles vivem aqui, e eles se viram para estarem aqui, embora sem nenhum documento de identidade.
E eu vou contar para vocês o caso de Marta. Essa paciente é real, a imagem não. Marta é uma paciente de 68 anos, avó, cuidava dos netos, com vários afazeres, e chega no ambulatório com colangite biliar primária e foi feita a pergunta para Marta. Ô, Marta, você tem fadiga? E Marta prontamente, não. Eu resolvo a vida de todo mundo, eu não consigo ter fadiga. Ok, Marta, então vamos lá. Vamos responder o nosso score de fadiga, baseada em 40 perguntas. A gente tem 11 dessas 40 que são sobre fadiga, que a gente usa em pesquisa e a gente usa também na assistência de ambulatório. Nós somos um ambulatório terciário dentro do SUS. E aí, Marta, você acha que você se sente cansada, você precisa descansar, você tem que mudar alguma coisa na sua rotina, você sente que se você um dia você trabalhou um pouco mais, você tem que usar outro dia para descansar, a fadiga simplesmente te pega de repente, você está no aniversário de criança e de repente acabou a bateria e você tem que voltar. A CBP drenou sua energia. Então, a gente foi perguntando a Marta, e olha que a maioria das coisas que Marta respondeu foi, às vezes. O score de fadiga é considerado grave quando acima de 21. Marta tinha 30. Marta não saiu dali a mesma pessoa que Marta entrou, tá? Porque a gente se comprometeu em olhar Marta e dizer algo mais para Marta. E a primeira mensagem assim que eu quero deixar é que se a gente não aplicar questionário de fadiga nos portadores de colangite biliar primária, eles vão continuar invisíveis, igual ao censo do IBGE, o povo que está trabalhando aí que não tem documento de identidade. E, embora impactante, a fadiga é extremamente difícil, porque ela é subjetiva. Você tem 1000 maneiras de explicar isso numa mulher de meia-idade, menopausada, e você passa adiante como se ela tivesse que carregar o mundo nas costas, tá? A fadiga tem uma prevalência de 50% a 78% de portadores de CBP. Ela impacta negativamente a qualidade de vida. A fadiga grave pode ser associada à diminuição de sobrevida global. Ela é relativamente constante ou lentamente progressiva. E mais um detalhe aqui, que é bastante importante. Ela não acompanha a doença. Não é só a pessoa que tem fibrose hepática com cirrose descompensada que vai ter fadiga, não. Tem paciente com CBP leve, com CBP inicial, que tem muita fadiga, e o contrário também é verdadeiro. A fadiga caminha como uma entidade paralela na vida dessas pessoas. Aqui tem a escala, né, que a gente tem vários domínios. Essas são as 11 perguntas, que obviamente eu não vou ler, mas para que vocês possam saber que existe, e que a gente tem formas objetivas de quantificar a fadiga. Outra situação também é o prurido. Esses pacientes, eles dizem que as noites são piores que os dias, eles coçam as plantas e as palmas. Essa coceira pela noite adentro faz com que eles percam o sono, e o sono impacta mais a fadiga e a qualidade de vida. Então, vira um ciclo vicioso. E aqui um estudo em inglês mostrando que até 40% de portadores de CBP, eles não tinham sequer a pergunta: você tem prurido? Sequer alguém perguntava isso. E a escala de prurido que a gente usa, tanto em pesquisa quanto em assistência, é: qual foi o pior grau de 1 a 10 que você tem de prurido naquele momento? Então, é fácil de a pessoa dizer, até 10 é o máximo. Quanto que você tem? Qual que é o prurido que você sente? O máximo chega a quanto? Tá? Então, é fácil de perguntar, é fácil de aplicar. E por que o prurido? Nós temos os ácidos biliares, eles saem do fígado, eles vão para o intestino, mas 95% disso fica recirculando. E o fígado ele tem uma porteira quebrada ali, emperrada, na hora que sai a bile do fígado para o intestino. Aí você imagina voltar mais conteúdo ali para ser colocado para fora nessa bile, e aquilo não passa. Ele vai para onde? Vai para o sangue, e as pessoas têm o prurido. E aqui, mostrando aqui a dinâmica, né, o hepatócito, ele tenta derramar, né, o conteúdo para dentro do verde, mas não vai, e aí ele volta para a pele, e essas pessoas têm essa circulação enterohepática continuamente sendo favorecida e através desses receptores que recaptam os ácidos biliares de dentro do intestino. E a gente tem hoje recurso que a gente bloqueia esse ácido biliar e a gente impede e faz com que esses ácidos biliares vão ser todos perdidos no intestino e que a gente possa aliviar a situação
daquela colestase que está empatando esse processo. E aqui eu trago que a gente está buscando aliviar esses sintomas e qualidade de vida desses pacientes. Nós somos um centro de pesquisa em colestase, onde eu sou o principal investigador, o doutor Marcos Carneiro é o co-investigador, e a gente foi atrás do Glistem, que foi um estudo que foi publicado agora, em 2026, com foco no prurido, que pegou pacientes que tinham prurido com colangite biliar primária, prurido de moderado a grave, e a gente colocou a medicação, e era um grupo placebo e um grupo que recebia a medicação. Eu juro por Deus, eu era cega quanto ao estudo, mas dava para a gente saber e apostar qual que era o paciente que estava no braço certo. Tá? Então, os pacientes melhoravam, né, estatisticamente, significativamente, o prurido colestático. Então, notem aqui que a gente fez o estudo para procurar um item da doença. A gente não está mexendo com a fibrose com o estudo, tá? A gente está mexendo com a consequência daquele processo todo da colestase. E esse IBAT, ele teve um benefício clínico na semana 24, o estudo Glistem foi positivo, apenas a gente está buscando, como pesquisa a gente vai buscar qual que é a melhor situação, com mais tolerância, com mais segurança. Então, a gente teve alguns pacientes que tiveram que descontinuar o estudo por conta de efeitos gastrointestinais e alguns episódios de diarreia. Mas aqui, ao longo desses anos, eu já preenchi essa lista um monte de vezes. E eu quero sonhar com um dia em que eu não precise mais fazer isso. Porque o prurido intratável, ele passa como categoria especial para transplante de fígado. Esse paciente vai ganhar um ponto de MELD maior e ele vai passar na frente de outros doentes. Hoje, a gente ainda está preenchendo isso, porque tem pacientes que não têm acesso a drogas, que não têm qualidade de vida e que a gente não consegue frear a doença. Então, hoje, isso ainda é uma realidade no nosso país. E eu espero um dia poder olhar para trás e dizer assim, eu nem lembro que eu preenchia isso. Mas, enfim, o colangite biliar primária, a meta não é fosfatase alcalina. A gente tem o prurido como um determinante principal da qualidade de vida, e ele também, de forma semelhante à fadiga, ele não acompanha a doença. Às vezes, o paciente tem muita doença e pouco prurido, e tem paciente que tem muito prurido e pouca doença. E o que a gente tem na segunda linha para CBP? A gente tem agonistas PIPAR aprovados em regulatórios europeia, americana e o elafibranor no Brasil. Temos fibrato, que a gente usa off-label, vou explicar um pouquinho para vocês o que é o off-label, e o ácido beticólico, que já foi aprovado, mas ele foi retirado do mercado europeu e americano, porque ele provoca prurido, e prurido é uma coisa que a gente não tolera e não quer para esse tipo de paciente. Então, tem pouquíssimos países que ainda têm o beticólico. O que significa uma droga aprovada off-label? Então, a gente teve que lançar a mão disso. Então, é o seguinte, por exemplo, o fibrato ele foi estudado para triglicerídeo. Tá? O fibrato ele não foi estudado para colangite biliar primária, nem para colestase, ok? Só que a gente, às vezes, aproveita o efeito colateral de uma droga para poder melhorar outra, para melhorar outra condição, mas aquela droga ela não está aprovada para aquela entidade onde a gente está usando. A gente está fazendo um uso fora de bula, fora de estudo científico. Tá? Então, eu não sou contra o fibrato, eu usei e uso, tem vários pacientes que a gente tem que lançar a mão do fibrato para tentar melhorar bioquimicamente, para tentar melhorar histopatologicamente, para tentar melhorar prurido, mas eu vou mostrar para vocês que isso é uma medicação off-label. Tá? Ele passou em determinadas condições, mas em evidências a gente viu que tinha benefícios e o médico se responsabiliza por estar provocando uma situação adversa que, porventura, possa acontecer, um distúrbio muscular nesse paciente que, às vezes, já chega perto de uma cirrose, e a gente pode ter isso, e a gente é responsável por qualquer dano que a gente passe a um paciente, por a gente estar prescrevendo uma droga que ela não é aprovada para aquela condição. Qual que é o fator que personaliza a nossa escolha? Primeira coisa, a gente quer uma droga que tenha tanto efeito, benefício, mas quanto que seja aprovada. Então, nós temos aqui no status regulatório o elafibranor e seladelpar, que tem aprovação específica para CBP, enquanto o fibrato é off-label.
O prurido, a gente pode aliviar com fibrato, a gente tem estudado com outras drogas, o ibate, o elafibranor e o seladelpar também têm melhorado essa questão do prurido. A cirrose avançada contraindica o fibrato. O perfil de segurança, a gente tem esses estudos de drogas que foram estudadas para doença específica, tem a regulação melhor para a gente sobre a tolerância e a segurança. E as comorbidades. Então, assim, se é um paciente que está usando fibrato para dislipidemia, eu fico mais tranquila, tá? Então, eu tenho uma indicação para ele e acaba que vai melhorar a minha colestase. É mais ou menos assim que a gente vai triando esses pacientes. E lembrar que o acesso e o custo do fibrato é mais barato, do elafibranor e o seladelpar, que ainda vai vir, são maiores. Só que a gente está em um centro de pesquisa, onde a gente tem no terciário um hospital, no SUS, onde atendemos todos os pacientes de colangite biliar primária no Distrito Federal, que são mais avançados. Então, a gente consegue ver o que muita gente hoje não tem nem acesso ao fibrato. O fibrato vai resolver, talvez, melhora bioquímica em 70%, 60% dos pacientes. A gente vê esses doentes que não têm resposta por fibrato. Os pacientes, 69% com bezafibrato não normalizam em 24 meses, 52% não atinge 12 meses, 60% não normaliza em 12 meses. O fenofibrato, a mesma coisa, em torno de metade. Então, para a gente que está em Brasília, e a gente costuma ter um acesso melhor ao fibrato, a gente olha para essa situação de uma forma assim, até que, enfim, a gente não vai precisar ter só fibrato, porque se você queima a etapa do paciente na hora que ele está mostrando não resposta, e você teve chance de ver isso com 6 meses, e você tem droga aprovada no país para você reverter isso, e você perde o tempo usando o fibrato, isso talvez seja um risco, tá? Mas deixar isso aqui para depois a gente discutir melhor. Então, onde que a gente está hoje? A gente sabe das coisas que existem, a gente não precisa deixar a CBP dar checkmate de novo. A gente tem que ficar do outro lado do tabuleiro correndo contra ela. E as pesquisas continuam indo além. A gente vai entrar nesse estudo aqui, porque a gente já tem o seladelpar aprovado em alguns países, e ele está entrando no fase 4, que é quando você está entrando com uma droga para aprovar em populações mais vulneráveis, que é nos pacientes com cirrose. Tá? Então, a gente vai entrar também nesse trabalho, mas o que a gente tem hoje é que, no Brasil, o único aprovado para a segunda linha é o elafibranor, em colangite biliar primária. A Anvisa aprovou em agosto de 2025, ele já está aprovado em mais de 10 países, e ele age tanto na inflamação, na colestase, na fibrose, no prurido e na fadiga. E a gente vê os estudos que andaram para aprovação, eles foram estendidos, eles foram empurrados ali, além da semana 52, já foram apresentados os dados da semana 156, mostrando a resposta bioquímica que continua mantida nos estudos de extensão de 3 anos. E a gente vê também que, em relação à progressão da doença, a elasticidade hepática, ela também tem uma análise que mostra retardo de progressão dessa fibrose. Prurido e fadiga também se mostraram, nas análises mais longas, como persistentes melhores com o uso do elafibranor, tanto o prurido quanto a fadiga. E, assim, as mensagens que eu quero dizer para o final é que a colangite biliar primária ela pode levar a cirrose e necessidade de transplante de fígado. Depende de nós a busca dos outros sintomas, da fadiga, do prurido e da não resposta desse paciente o quanto antes, para que a gente possa, em 6 meses, poder chegar a uma fosfatase alcalina. Se não está normal, a gente não aceita. A gente tem hoje que, no Brasil, o único tratamento de segunda linha aprovado para a doença em si é o elafibranor, que tem benefícios tanto em bioquímica quanto em prurido e fadiga, e a gente precisa registrar esses pacientes, devolver a eles a dignidade, a qualidade de vida. Então, a gente tem que colocar todas essas discussões em pauta, porque eles precisam desse documento para seguirem os seus caminhos. Muito obrigada. Obrigado, doutora Lediane, parabéns pelas pesquisas.
tem certamente os nossos desejos de muito sucesso para o benefício dessas pacientes e certamente terão a sua vida muito melhor.